Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de refletir sobre uma ilustração que aparece várias vezes na Bíblia do mundo da agricultura, darei a resposta à pergunta 869 e a nova pergunta do dia. Atualmente, apenas um terço dos trabalhadores no mundo ganham seu sustento na indústria agropecuária. Mas até poucas décadas atrás, a maioria das pessoas trabalhava nos campos e entendia muito bem o mundo da agricultura. Por esse motivo, muitas das parábolas e ilustrações encontradas nas Escrituras usam circunstâncias comuns desse mundo rural. Um exemplo que aparece várias vezes na Bíblia é a história de um homem que cultiva uvas. A figura de uma vinha é usada frequentemente para representar o povo escolhido de Deus, a nação de Israel. Asaf dirigiu suas palavras ao Senhor quando descreveu a origem do povo escolhido em Salmo 80. Ele disse: "Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra." A vinha de Israel, no período do Antigo Testamento, decepcionou seu dono. Isaías descreve a nação de Israel como uma vinha cultivada pelo Senhor, Isaías capítulo 5. E apesar de todo o esforço do dono, a vinha só produz uvas bravas, e o dono decide destruir esta vinha. Foi uma mensagem profética sobre o castigo da nação, uma profecia cumprida quando Deus trouxe uma nação pagã contra seu povo escolhido, para destruir quase toda a casa de Israel. Um século depois de Isaías, um outro profeta importante empregou a mesma linguagem para falar da decepção de Deus com a nação de Judá. Disse Jeremias, no capítulo 2, versículo 21, estas palavras do Senhor: "Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava?" Nesse livro, Deus culpa pastores infiéis por este estado péssimo do seu povo. Diz Jeremias 12, versículo 10, "Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto." Mas ao mesmo tempo que viu a vinha decepcionante de Israel, Deus ainda olhava para um futuro glorioso de comunhão com seu povo. Isaías 27 diz nos versículos 2 e 3, "Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela." Quando Jesus avaliou a nação de Israel, 700 anos depois de Isaías, ele ainda não encontrou a vinha boa e produtiva que Deus desejava. A parábola dos lavradores maus, relatada em Mateus 21, juntou os principais elementos das ilustrações de Isaías 5 e Jeremias 12 para explicar o motivo da ira de Deus com a nação, e especialmente com os líderes religiosos. Ao invés de voltarem para Deus arrependidos, esses líderes buscaram um momento oportuno para prender e matar Jesus. Mas Jesus não desistiu. Mesmo quando os líderes influentes lhe rejeitaram, ele continuou apelando às pessoas humildes e honestas. Mais e mais pessoas se tornaram discípulos de Jesus. E ele falou do seu laço forte com esses fiéis nos mesmos termos da vinha. Ele disse, em João 15, "Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." A vinha de Deus no Novo Testamento não é composta de uma nação com território geográfico, nem de pessoas com os mesmos antepassados carnais. Jesus é a videira. E cada indivíduo que continua servindo a ele com fidelidade faz parte da videira. Você
e eu temos o privilégio de nos tornarmos ramos e permanecer na videira para toda a eternidade. Mas precisamos ter cuidado. Da mesma forma que a nação privilegiada no Antigo Testamento abandonou o Senhor e perdeu seu lugar na presença de Deus, nós corremos o risco de sermos rejeitados. A escolha é nossa. Jesus continuou, em João 15, a partir do versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você acertou a pergunta 869? Verdadeiro ou falso? A lei do Antigo Testamento serviu como um guardião, ou guia, tutor ou aio, temporário, para nos conduzir a Cristo. A resposta é A, verdadeiro. Diz Gálatas 3, versículos 24 e 25, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Resposta certa, verdadeiro. E a pergunta 870. Na carta aos Filipenses, quais são os nomes das duas mulheres que Paulo exorta a que pensem a mesma coisa no Senhor? Alternativas. A, Priscila e Eunice. B, Lídia e Safira. C, Febe e Maria. Ou D, Evódia e Sintique. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus Cristo é a videira, e quem permanece nele tem vida e a promessa da vida eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.